A gente tem algumas ações a partir de quando a gente tem medo. Eu vou falar as 3 ações e eu quero que vocês me digam o que vocês, em geral, então assim, na maioria das vezes, o que você faz quando você está diante de uma situação de medo? Você foge, você enfrenta ou você paralisa? Então a gente tem essas 3 ações. Então ou você foge quando você está numa situação de medo, ou você enfrenta, o que é menos comum, ou você paralisa. Em geral, as pessoas que enfrentam os medos, o que elas fazem? Ou elas paralisaram, ou elas fugiram em algum momento anterior. Então, quando elas paralisam e elas fogem, e elas olham para essa situação de medo, e elas pensam, poxa, eu poderia ter enfrentado essa situação. Então, quando ela pensa, eu poderia ter enfrentado essa situação, é isso que a gente vai fazer hoje. É uma técnica para que vocês possam pensar naquilo que de pior pode acontecer, para que vocês pensem assim, tá, se esse pior acontecer e eu souber lidar com esse pior, então qualquer coisa que aconteça pra mim vai ser lucro. Então se eu sei lidar com o pior, como é que eu faço pra lidar com todo o resto que vem atrás? Eu sei lidar. Vamos imaginar que você acabou de ter um diagnóstico de uma doença. Então você foi diagnosticado com câncer. O que você faz quando você é diagnosticado? Eu tô falando porque eu já passei por isso. Então, quando a gente passa por esse movimento e depois a gente olha pra trás, você vê direitinho a situação toda que acontece, né? Então, assim, quais são os passos que você faz? Então, quando você tem um diagnóstico, em geral, você paralisa. Eu paralisei. Falei, hã? Falei, como assim? Câncer? Como assim? Sou saudável, como bem, faço esporte. Como assim tô com câncer? Então, eu fiquei totalmente paralisada. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Medo de quê? É aqui que a gente começa a entrar na técnica. Então, o medo é do quê? Gente, em geral, o medo, ele é uma história que a gente cria na nossa cabeça. Para pensar, por exemplo, e eu fico pensando muito isso, né, porque eu tenho a Duda de 10 anos, e eu fico pensando assim, nossa, quando ela tiver, assim, uns 18 anos, como será que eu vou agir, né? No momento que ela, sei lá, for pra balada. No momento que ela sair e falar que vai chegar às 2 da manhã e chegar às 4. Que história de medo será que é essa que eu vou criar na minha cabeça, né? Então, por isso que eu tenho dito pra vocês que eu tô trabalhando muito essa questão do controle. O que a gente pode controlar efetivamente? A gente controla as nossas escolhas, a gente controla os nossos pensamentos e a gente controla as nossas vontades. Então, se você internaliza esse círculo do controle, se você sabe que você controla os seus pensamentos, a grande questão é como eu vou controlar o meu pensamento para que ele não me deixe ficar brisando pro lado do medo e me paralisando nas ações. Ou fazendo com que eu fuja das ações que eu tenho que tomar para poder chegar onde eu quero chegar. Não existe você chegar nesse lá sem você, em algum momento, ter que fazer enfrentamento do medo. Enfrentamento do medo é um passinho por dia. Você tomar as decisões, até você chegar nessa decisão, é um passo por dia para quem não está acostumado a tomar decisão. Então, quando você se vê diante de uma situação assim, eu fico pensando, tá, qual vai ser meu maior medo? Porque eu não vou ter controle, né? Ela vai sair, ela vai com os amigos, ela vai com o namorado, não sei o quê, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou ficar vários fins de semana sem dormir? Eu preciso saber que o que eu tenho controle é aquilo que tá na minha cabeça, é o meu medo. E aí, gente, o Tim Ferriss, ele fala o seguinte, que em algumas situações é muito melhor a gente definir os medos do que a gente definir os nossos objetivos. Porque você pode ter todos os objetivos na sua cabeça, mas se você não sabe como enfrentar o medo, não adianta você ter um objetivo. Para você chegar em qualquer objetivo, você precisa enfrentar os seus medos. Então, muitas vezes, é melhor a gente definir esses medos do que a gente definir objetivos. Então, assim, eu posso ter esses objetivos? Claro, eu posso ter esses objetivos. Mas, antes de mais nada, eu preciso entender quais são esses medos que eu tenho. A primeira coisa que vocês precisam fazer é, vocês vão definir qual é esse maior pesadelo que vocês têm em relação a uma situação. Eu vou dar um exemplo, só para vocês irem se conectando. Quando eu tive o meu diagnóstico, aqui eu tô dando meu exemplo. A primeira coisa que eu pensei foi assim, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é eu morrer. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que aí depois eu falei assim, gente, se eu morrer, eu vou pro céu, né? Porque eu vou pro céu. Então, se eu morrer, eu vou pro céu. Isso não é o que de pior pode acontecer. Porque o meu medo, na verdade, não era eu morrer. O meu medo era eu morrer e deixar a Duda aqui sozinha com 2 anos de idade. Na minha cabeça, o que de pior poderia acontecer era eu morrer, a Duda ficar aqui sozinha com o Fábio, ele casar e ela chamar a outra mulher de mãe. Ó, gente, que loucura. Aí depois eu pensei assim, não. Eu falei, esse não é o que de pior pode acontecer, porque não é o que de pior. O que de pior pode acontecer é eu fazer o tratamento ou, de repente, eu fazer os exames e eu ter uma metástase.
Isso pra mim vai ser o que de pior pode acontecer. Porque eu não sei se eu vou saber lidar com essa metástase. Depois que você define aquilo que de pior pode acontecer, você vai pensar o seguinte: o que eu posso fazer se esse pior acontecer para impedir ou para minimizar esse pior? No meu caso, eu poderia fazer alguma coisa para impedir essa metástase? Não, poderia fazer nada, porque a metástase já ia estar lá. Eu poderia fazer alguma coisa para minimizar esse pior? Poderia. Eu poderia fazer tratamento, eu poderia ir pra terapia, todas as coisas que eu, Débora, acredito, porque você minimizar o pior quando você tem uma metástase não significa apenas você reduzir o tumor, né? Significa você cuidar do seu emocional. Se você souber como você minimiza esse pior, significa que você já está sabendo como lidar com ele. Se você sabe como você lida com aquele de pior que pode acontecer, você sabe como você vai lidar com qualquer outra coisa que vai acontecer. A terceira pergunta é: se acontecesse o pior, o que eu poderia fazer para reparar esse dano? Ou para quem eu posso pedir ajuda? Quando você faz esse primeiro bloco, o que tá acontecendo? Você olhou pro seu medo e você disse assim: tá bom, diante desse pior medo, se eu consigo enfrentar, tá tudo certo. Qualquer coisa que vier depois, eu tô no lucro. 95% dos nossos medos, eles nunca vão acontecer. Porque o medo é uma criação da nossa cabeça. O medo, ele é bom para muitas situações. Ele é bom para ele poder proteger a gente, desde que ele não seja algo que leva a gente para ansiedade, desde que ele não seja algo que leva a gente para uma depressão, desde que não seja algo realmente que paralisa. Então, assim, o medo ele pode servir como uma emoção de prudência. Desde que você olhe para esse medo e fala assim: tá bom, eu tô com medo disso aqui, tô. Deixa eu analisar todos os prós e os contras. Então, se esse medo é real, se ele tem fundamento, então deixa eu dar 2 passos para trás. Se esse medo é infundado, bora lá. Vamos fazer. Vou ficar aqui paralisado por quê? Vou ficar fugindo por quê? À medida que eu fujo ou que eu paraliso, eu deixo de enfrentar. E quando eu deixo de enfrentar, eu deixo de realizar. Eu deixo de realizar. O segundo bloco é o seguinte: quais seriam os benefícios ou as tentativas de um sucesso parcial? Então, se eu tô com medo, por exemplo, de investir em alguma coisa, ou de fazer uma transição de carreira, ou de começar a fazer low carb, sei lá, gente, tem gente que tem medo de tanta coisa. Então, se você parte pra ação, o que você tá fazendo? Você tá construindo uma base de confiança. Eu canso de receber pergunta na caixinha das pessoas falando assim pra mim: ô Debs, vem cá, como que eu faço pra ter autoconfiança? Agindo. Gente, não tem outro jeito de você construir a sua base de autoconfiança a não ser agindo, a não ser errando, a não ser tendo sucesso. Olhando pra pessoas que sabem mais que você, ou seja, se colocando numa posição de aprendiz e falando assim: tá, essa pessoa que teve sucesso teve, qual foi o rastro que ela deixou? Eu consigo modelar, eu consigo me inspirar, eu consigo aplicar esse rastro na minha vida, na minha realidade? Qual foi esse caminho que essa pessoa fez que ela errou? Eu consigo olhar para esse rastro aqui de fracasso e falar assim: essa pessoa aqui, ó, já errou. Ela já abriu o caminho para você. Então ela já falou para você assim: ó, não faz desse jeito aqui, não. Vai dar ruim. Então, quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente constrói essa base de autoconfiança. E mais, a gente adquire inúmeras habilidades. Para cada enfrentamento, você vai usar um tipo de habilidade. Então, quais seriam? A pergunta, então, do bloco 2 é: se eu tomasse essa decisão, quais seriam os benefícios dessa escolha? Se você não enxerga o benefício, você segue com medo. Vamos agora pro terceiro bloco, gente, que é o mais importante de todos. Qual é o preço que eu vou pagar se eu não agir? O grande problema é que a gente não considera o fato da gente não agir. Isso é o principal que a gente precisa olhar. Então, foco na solução. Beleza, qual que é o preço de não agir? Qual que é o preço de eu não agir em 6 meses? Qual que é o preço de eu não agir em 1 ano? Qual que é o preço de eu não agir em 3 anos? Só que vocês têm que fazer uma coisa, na verdade, uma coisa que é clareza. Porque às vezes a gente tem medo de olhar pro medo. Eu tenho medo de dar errado. Dar errado o quê? O que é esse dar errado? Especifica, coloca com clareza. Vocês precisam ter clareza. Compartilhem esse vídeo com pessoas que têm medo, que ficam bloqueadas, que fogem, que são paralisadas. Então vamos usar a teoria da pedra no lago. Se a gente colocar para uma pessoa isso aqui e fizer sentido para essa pessoa, lembra que vocês já estão usando o valor de contribuição de vocês, que é ajudar o outro. Às vezes a gente fica querendo tanto ajudar e não sabe como. Então pensa assim: eu tenho uma amiga, tá passando por uma situação de medo. Deixa eu mandar esse vídeo para ela, quem sabe ela possa utilizar essa técnica.